Irmãos, graça e paz a todos vocês. Peço aos irmãos que continuem orando pela vida do Joey, da Babi, do Dom, essa família que o Senhor acrescentou nestes dias. E ore também porque nós temos alguns irmãos que estão viajando hoje, para que o Senhor os proteja onde estiverem. Tá bom? Irmãos, foi o próprio Deus que anunciou o primeiro evangelho da Bíblia, quando ele disse para a serpente, no Éden, Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como nós já vimos, esse texto primeiro fala de uma descendência coletiva, mas também fala de um descendente individual. Sendo que Jesus é esse descendente individual, a semente da mulher, que seria ferida no calcanhar pela serpente. Isso se refere à crucificação de Jesus, mas que também pisaria e esmagaria a cabeça da serpente na sua ressurreição, e essa é a vitória de Cristo sobre o mal. Irmãos, a vitória de Cristo, o descendente individual da mulher, é também a vitória da igreja, a descendência coletiva da mulher. A vitória de Cristo é a vitória do povo escolhido de Deus em toda a história, que foi comprado pelo sangue de Jesus, que foi entregue em nosso lugar. Então, irmãos, o anúncio e a promessa de Gênesis 3,15, que nós conhecemos como o primeiro evangelho da Bíblia, o proto-evangelho, divide então a humanidade na história entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, entre a semente da mulher e a semente do diabo, entre a linhagem santa e os filhos do diabo. Tem uma frase conhecida de caminhão que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. A verdade é que a maioria das pessoas, elas gostam da afirmação que diz que todos são filhos de Deus. Só que o problema dessa afirmação é que simplesmente ela não é bíblica. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. Essa afirmação está errada. Muito pelo contrário, a Bíblia afirma claramente que existem pessoas que são filhos do diabo e que pertencem a ele. Jesus registra João capítulo 8, versículos 41 e 44. Nesse texto, Jesus diz aos religiosos do seu tempo: vocês fazem as obras do vosso pai. O vosso pai é o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Se você acredita que Jesus não mente, você fatalmente precisa acreditar que existem pessoas que são filhos do diabo, porque foi Jesus que afirmou isso. Então existem os filhos do diabo, que pertencem ao diabo, e existem os filhos de Deus, que pertencem a Deus. João capítulo 1, versículos 11 a 13, a Bíblia diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem são estes? Os que creem em seu nome, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, há uma distinção bíblica clara entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. 1 João 3,10 faz essa distinção de forma muito clara, quando João diz: os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça
não é de Deus. Isso diz a Escritura Sagrada. E segundo a Bíblia, irmãos, Deus conhece muito bem quem são aqueles que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19 diz: todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, quando nós viemos aqui, quando nós nos reunimos, todos nós levantamos as mãos, todos nós oramos, todos nós cantamos, todos nós pregamos, mas a Bíblia diz que existe o joio e a Bíblia diz que existe o trigo. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. E por mais que essa informação possa ser incômoda às pessoas do século 21, que gostam de dizer que todos são filhos de Deus, a palavra de Deus não diz isso. E nós não podemos crer nisso, porque senão nós estaremos colocando a nossa preferência e os nossos gostos pessoais acima da vontade do Senhor revelada no texto sagrado. Pois bem, irmãos, o texto de hoje começa a tornar essa divisão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo clara em Caim e Abel, que tendo sido morto, no caso de Abel, Deus providenciou um substituto para dar continuidade ao seu propósito e ao cumprimento da promessa, para preservar para si uma descendência santa, de onde viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de explicar isso para os irmãos, eu quero convidá-los a abrirem Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17. Gênesis capítulo 4, dos versículos 17 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael. E Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: Dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes, ou 70 vezes 7, dependendo da sua versão. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, seja o Senhor a abrir os nossos olhos, a abrir as nossas mentes, a abrir os nossos ouvidos, porque sem a iluminação do Teu Espírito, nós não somos capazes de sozinhos enxergarmos as verdades ricas do Evangelho, no texto bíblico. Pai, abra os nossos olhos. Pai, permita-nos ver a Sua glória nesse texto.
Pai, manifesta-te a nós através desse texto, manifesta a sua vontade a nós e realiza a tua obra em nós, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero abordar esse texto em duas partes. A primeira parte eu vou falar a respeito dos filhos dos homens, a descendência de Caim, versículos 17 a 24. E a segunda parte eu quero falar a respeito dos filhos de Deus, a descendência santa, que é narrado nos versículos 25 e 26. Essa é a estrutura do texto. Então, entrando já na primeira parte, falando a respeito dos filhos dos homens, a descendência de Caim. O procedimento de Caim, irmãos, deixa claro a quem ele pertence. E também deixa claro que a descendência de Caim corresponde à descendência da serpente. Tanto Caim quanto a sua oferta foram rejeitados por Deus. E não se tratava meramente de uma preferência divina sem razão conhecida, mas a oferta comum e mequetrefe de Caim tratou Deus como alguém comum e sem valor. Caim procedeu mal e ele pecou contra o Senhor, que não aceita qualquer coisa que lhe é oferecida. O fato de nós oferecermos algo para o Senhor não significa que Deus está recebendo. Caim é a prova viva disso. Caim e sua oferta foram rejeitados. Assim como Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho e morreram por causa disso. Assim como Uzá, que na melhor das intenções tentou segurar a arca e colocou a mão na arca, e ao desobedecer a ordem de Deus acabou sendo fulminado ali mesmo. No inferno tem muita boa intenção. Assim como nos tempos de Malaquias, as pessoas estavam oferecendo ao Senhor animal coxo, animal cego, animal que o Senhor disse que não aceitaria das mãos do seu povo. E os sacerdotes, ao invés de santificarem o povo, dizendo que eles estavam pecando no que eles estavam fazendo, eles estavam aceitando esses sacrifícios e não santificando o povo, não santificando o nome do Senhor diante do povo. Irmãos, nós também pecamos quando nós oferecemos para o Senhor menos do que o nosso melhor. Nós pecamos quando nós oferecemos ao Senhor algo diferente do que Ele ordenou em Sua palavra. É por isso que o culto ele precisa ser ordenado pela palavra de Deus, do começo ao fim. O culto precisa simular o Evangelho em tudo, demonstrar o Evangelho em tudo. Ele precisa, do começo ao fim, ser orientado e fundamentado na Escritura Sagrada. O que faz um culto ser bom ou não, não é o nosso sentimento em relação a ele, não é a quantidade de pessoas presentes. O que faz de um culto algo glorioso é que o próprio Senhor é adorado no culto e Ele está presente. E a ausência de qualquer pessoa não torna o culto menos glorioso. Se tivessem 3 pessoas aqui hoje, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e nada muda. A inconstância dos homens, o desprezo dos homens pelo Senhor não altera a sua glória, não altera o seu tamanho, não altera a sua estatura, que é muito maior do que o universo, mas nós o tratamos como menor do que uma caixinha de presentes. E esse é um erro muito comum, nós confundirmos o tamanho da igreja com o tamanho de Deus. Nós pensamos que por estarmos congregando em uma igreja pequena, nós podemos oferecer ao Senhor qualquer coisa, quando e do jeito que nós quisermos, na hora que nós quisermos, quando nós acharmos conveniente, quando nós quisermos comparecer ou quando nós quisermos sumir. Irmãos, isso não é evangelho. Isso é o pecado do homem. E eu falo isso com extrema tranquilidade, porque Deus tem aberto os nossos olhos e nos dado graça para construir um culto extremamente fundamentado na vontade dEle revelada na palavra. E é isso que valida o culto. Às vezes a gente sai do culto e fala: e aí, o que você achou do culto hoje?
O culto não é para nós. O culto não é para o nosso agrado, o culto é para o Senhor. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor da igreja. E Deus não vê como o homem vê. Existem igrejas lotadas nesta manhã, pregando um falso evangelho. E existem pequenas igrejas, pequenas garagens, onde o nome do Senhor tem sido glorificado com verdade. Da forma que o Senhor ordenou na palavra. Meu irmão, não confunda o tamanho da igreja com o tamanho de Deus. Aí no outro dia vai para uma igreja grande, aí começa a servir da melhor forma possível. O Deus dessa igreja é grande. Olha o tamanho do salão. Você não conhece o Senhor se você pensa dessa forma. Você não entendeu nada do Evangelho se você pensa dessa forma. Nós não podemos servir a Deus do jeito que nós queremos, quando nós queremos. Jeremias 48:10 diz: maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente. E para ser negligente, basta não fazer nada. Basta cruzar os braços e deixar a igreja acontecer como se a gente não fizesse parte dela, como se nós não fôssemos membros dela. Basta nós vermos os problemas acontecendo e nós não nos colocarmos no caminho como solução, ou como quem serve ao Senhor e imita Jesus Cristo que lavou os pés dos seus discípulos. Basta ficar olhando para a igreja de braços cruzados, olhando para cima, esperando não sei o quê, numa vida em si mesmada, em torno de nós mesmos, pensando nas nossas coisas, como se não houvesse um Cristo que vai voltar amanhã, como se não houvesse um Cristo que vai nos levar para a eternidade. Basta nós olharmos para o nosso umbigo, para a nossa própria família, para as nossas próprias coisas e esquecermos da igreja de Deus. Como se nós não fôssemos membros uns dos outros, como se nós não fôssemos responsáveis uns pelos outros. Assim como Caim, que ele fala: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Aí, o procedimento de Caim já mostra que ele pertence ao maligno e não ao Senhor. Ele mata o irmão dele, ele não está nem aí para o irmão dele. Ele não está nem aí para quem está e quem não está presente. Mas nós, irmãos, somos chamados pelo Evangelho, no livro de Hebreus, a encorajarmos uns aos outros durante o dia que se chama hoje, para que nenhum de nós seja endurecido pelo pecado. Para ser negligente e ser maldito por isso, basta não fazer nada, basta entregar qualquer coisa, basta fazer as coisas segundo o que nós queremos e não como Deus prescreveu na palavra. Caim praticou o mal. 1 João 3,12 diz assim, que Caim matou Abel porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então Caim praticou o mal. Caim não somente praticou o mal, mas ele praticou o mal porque ele era mal. Gênesis 4:7, parte B. O pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Quando Eva foi tentada, a serpente estava fora. Mas agora, Deus falando com Caim, ele mostra que a tentação vem de dentro. O mal está dentro de nós. E nós precisamos combater esse mal todos os dias com a palavra, com a oração, com a comunhão. Do contrário, esse mal reinará e nos dominará. E nós ficaremos dizendo para as pessoas que nós somos cristãos, enquanto as nossas obras difamam o nome dele. Caim era mau, ele tinha uma natureza pecaminosa como a minha e a sua. Ele praticou o mal, ele era mau. Mas o texto vai um pouco mais longe. A Bíblia diz que Caim pertencia ao maligno. Se você quiser abrir esse texto, se você tem dúvidas a respeito disso, abra 1 João 3, 11 e 12. 1 João 3, 11 e 12, João diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e então por isso matou o seu irmão. Irmãos, o texto não diz que ele não era do maligno, que ele era do maligno porque ele matou seu irmão. Mas o texto diz que ele matou seu irmão porque ele era do maligno. É o contrário.
O texto não somente diz que Caim praticou o mal e que ele era mau, mas que ele pertencia ao maligno. Caim, segundo a Bíblia, era um filho do diabo. E não tem como aliviar isso. Leia esses textos. Se você não pegou esses textos agora, assista na gravação depois, abra nesses textos e leia. E permita que a palavra de Deus dê forma à sua maneira de pensar, e não o mundo, e não o que as pessoas dizem hoje. Irmãos, Caim saiu da presença do Senhor depois que o Senhor conversou com ele. Nós vimos isso na semana passada. E Caim foi um péssimo exemplo para as futuras gerações, a ponto de Judas, o irmão do Senhor, fazer referência negativa e pejorativa ao caminho de Caim, que obviamente é um caminho de maldade e perdição. Irmãos, mesmo assim, no entanto, mesmo tendo praticado mal, sendo mal, pertencendo ao maligno e à semente da serpente, tendo saído da presença do Senhor e sendo um péssimo exemplo para as gerações futuras, Deus tratou Caim com graça comum. E se você nunca ouviu a expressão graça comum é aquela graça que é concedida tanto a justos quanto a injustos. Por exemplo, o sol que nós estamos vendo lá fora, ele é para os justos ou é para os injustos? É para todos. E se tivesse chovendo? A graça comum nos diz que não é assim que funciona. O sol sobre os justos, e onde o ímpio está andando tem chuva caindo só em cima dele. Não, existe uma graça comum que dispensa o sol a todos, que dispensa a chuva a todos. E essa graça nós podemos ver na vida de Caim, sabe por quê? Em primeiro lugar, alerta, Deus alertou Caim antes do pecado e também falou com ele depois do assassinato de Abel. Em segundo lugar, segurança. Quando Caim achou que alguém se vingaria dele por ter matado o seu irmão, quando ele achou que seria morto por causa do seu pecado, o Senhor colocou um sinal de proteção em Caim e disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. Em terceiro lugar, família. Deus permitiu que Caim vivesse normalmente, que ele fosse fecundo, que ele constituísse uma família, que ele tivesse filhos. Em quarto lugar, propriedades. Deus permitiu que Caim construísse uma cidade e colocasse nela o nome do seu filho Enoque. Em quinto lugar, progresso. Deus permitiu que a descendência de Caim se desenvolvesse em termos de pecuária, porque vai aparecer aí na descendência de Caim um homem chamado Jabal, e o texto diz que ele foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O desenvolvimento da descendência de Caim também foi na arte da música, através de um descendente chamado Jubal. E o versículo 21 vai dizer: este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. E a descendência de Caim também se desenvolveu na metalurgia, porque havia um descendente de Caim chamado Tubal-Caim, versículo 22, que ele era fabricante de todo o instrumento cortante de cobre e de ferro. Irmãos, vocês conseguem perceber como a graça comum de Deus esteve presente na vida de Caim? Vocês percebem como o Senhor é bom, até mesmo para com os ingratos e maus, e até mesmo para com aqueles que não pertencem a Ele? Mesmo aqueles que rejeitam o Senhor e que não pertencem a Ele, muitas vezes desfrutam de uma vida boa e confortável nesta terra, por pura bondade de Deus. Mas sabe o que eu acho curioso? Que Caim tinha tudo o que a mídia diz que nós precisamos hoje para sermos felizes: uma família bonita, saúde, segurança, posses, propriedades, influência, progresso na vida. A vida de Caim parece um comercial de margarina, parece perfeita aos nossos olhos.
E muitos de nós passamos a maior parte do tempo, às vezes, correndo atrás dessas coisas, buscando a prosperidade que Caim tinha, a prosperidade material. Porém, apesar do seu aparente sucesso na vida diante dos homens, Caim não tinha Deus. Ele tinha abandonado a presença do Senhor. Ele pertencia ao maligno. Ele vivia confortavelmente longe de Deus. E, portanto, mesmo com todas essas coisas, Caim era pobre. Ele era paupérrimo de pobre. Muito pobre. Bota pobre nisso. Muito mais pobre do que qualquer um de nós. Ele tinha uma família, saúde, segurança, propriedade, dinheiro, poder, influência. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Qual era o fruto espiritual da vida de Caim? Degradação moral e obras da carne. Isso não é sucesso. Isso não é um sucesso na vida, não aos olhos de Deus. E o texto vai mostrar essa degradação moral em um descendente de Caim chamado Lameque, que ele foi o primeiro polígamo que consta na Bíblia. Ele tinha 2 mulheres, contra o propósito original. Lameque foi um assassino, e Lameque também foi um zombador da graça de Deus. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ada e a outra se chamava Zila. Ele matou um rapaz e depois fez uma poesia para zombar de Deus. E ele faz uso de um recurso que é um recurso hebraico que se chama paralelismo sinonímico, onde a linha de cima, ou melhor, a linha de baixo diz a mesma coisa que a linha de cima com outras palavras. Vou mostrar para vocês. Ele começa dizendo no poema dele: Ada e Zila, as suas esposas, dai ouvidos à minha voz. Essa é a primeira linha. Agora ele vai usar outra linha para dizer a mesma coisa com outras palavras. Escutai, mulheres de Lameque. Percebe? Na primeira linha ele disse Ada e Zila, na segunda ele diz mulheres de Lameque, é a mesma coisa. E aí, se na primeira linha ele disse dai ouvidos à minha voz, na segunda ele diz ouçam as minhas palavras. E aí ele vai fazer outro paralelismo. Ele vai dizer: eu matei um homem por me ferir. E a segunda linha ele vai dizer a mesma coisa. Ele não matou 2 homens, tá? É um só. Na segunda ele vai dizer: e um rapaz por me pisar. Isso é um recurso da literatura hebraica. Mas ele matou um homem só, não foram 2, tá? Só para esclarecer isso no texto. E a zombação está aqui. Porque quando Caim pecou, Deus colocou um sinal sobre Caim para que ninguém se vingasse dele, para que ninguém o matasse. E agora Lameque zomba da graça de Deus quando ele diz: se Caim há de ser vingado 7 vezes, porque Deus disse: se alguém tocar em Caim, eu vou me vingar dessa pessoa 7 vezes mais. E agora Lameque diz: se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza, Lameque, eu serei vingado 77 vezes, ou 70 vezes 7. Irmãos, a verdade é que Caim e a sua descendência, então, prosperaram social, material e tecnologicamente, mas regrediram num abismo espiritual e moral sem precedentes. Caim influenciou as suas gerações, humanamente falando, em vários sentidos, mas ele não pôde transmitir às gerações posteriores a presença de Deus que ele deixou para trás. Tal qual vive o homem hoje sem Deus, buscando e escalando uma vida cada vez melhor neste mundo apenas, porém afundado cada vez mais no lamaçal do pecado. A tecnologia avança, mas cada uma das gerações piora. É pior do que a anterior. Tem mais maldade, mais violência, mais sexualização antibíblica. Assim viveu a descendência de Caim.
Assim vive a descendência da serpente. Assim vivem os filhos do maligno. Assim vivem os filhos do diabo. Eles vivem na prática deliberada e desenfreada do pecado e da injustiça. Porém, esse texto não fala apenas de uma semente má, que é a semente da serpente. Esse texto também fala da semente santa, que é preservada por Deus, o remanescente, aqueles joelhos que não se dobram diante de Baal, aqueles que permanecem firmes pelo poder de Deus. Essa é a segunda parte do sermão. Nós passamos a falar agora dos filhos de Deus e da descendência santa, versículos 25 e 26. Irmãos, se Caim praticou a injustiça, o seu irmão Abel praticou a justiça. Abel praticou o bem quando ele ofereceu ao Senhor a primícia do melhor que ele tinha em seu rebanho. Versículo 4 desse capítulo. Abel também trouxe o quê? Da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta. Caim tratou Deus como comum, oferecendo qualquer coisa. Mas Abel ofereceu o melhor que ele tinha em seu rebanho para o Senhor. Abel é descrito no livro de Hebreus como justo. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Irmãos, uma observação importante é que o texto não diz que Abel não tinha pecado. É claro que ele era um pecador, mas ainda assim, a oferta de Abel foi um ato de justiça. Nós não podemos desconsiderar isso. E a Bíblia também vai dizer que Abel foi o primeiro mártir de toda a Bíblia. Jesus, em Mateus 10, 34 e 35, diz: portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres. Matareis e crucificareis alguns deles. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, ao primeiro mártir, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então, irmãos, Abel praticou o bem, ele era justo. Ele era pecador, mas a ação dele foi uma ação de justiça, referenciada pelo livro de Hebreus. Abel foi o primeiro mártir da Bíblia. Portanto, irmãos, quando o texto bíblico diz que Caim matou Abel, cria-se aqui uma tensão na história bíblica, porque Deus prometeu esmagar a cabeça da serpente. Através da descendência santa viria um descendente que faria isso. Só que quando Caim mata Abel, vem essa tensão. Como Deus preservará a descendência santa e prometida se Caim matou Abel? Então ficou só a descendência da serpente agora? E agora, quem poderá nos defender? Deus. A resposta está na providência de Deus, porque os versículos 25 e 26 dizem: tornou Adão a conhecer intimamente a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. Agora, pasmem, olha o que vai acontecer através de Sete. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Irmãos, apesar de Caim ter matado Abel, o Senhor deu outro filho para Adão e Eva, chamado Sete. E assim ele deu continuidade à descendência santa. Ou seja, Caim matou Abel, mas Caim não atrapalhou os planos de Deus, porque nenhum homem é capaz de atrapalhar o propósito de Deus. Às vezes as pessoas, elas querem prejudicar o propósito de Deus, mas Deus ri em seu trono, porque Ele é o Senhor da história,
porque Ele tem o controle do universo em suas mãos. O nosso Deus, Ele não é pego de surpresa. Ele não ficou assustado quando veio a pandemia. Deus não ficou assustado quando Adão pecou. E quando Caim matou Abel, Deus não falou: e agora, o que eu faço? Estou perdido. Preciso ler um manual de plano B. Irmãos, Deus não tem um plano B. Os planos de Deus são perfeitos. E tudo que Ele tem como propósito simplesmente acontece. O Senhor sempre levará o seu plano adiante. E o Senhor sempre cumprirá todas as suas promessas. E aí talvez você está pensando: mas a preservação da descendência santa, eu não sei se você já conseguiu entender onde a gente vai chegar com isso. No Novo Testamento, a genealogia de Jesus, registrada por Lucas, termina dizendo, ela vai em ordem inversa, tá? Porque geralmente uma genealogia, ela vai, fulano gerou fulano, que gerou fulano, é uma forma descendente. Mas a genealogia registrada em Lucas, ela é ascendente. Olha isso. Eu vou ler só no finalzinho para não vou ler inteiro. Lameque nasceu de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maleléu, Maleléu de Cainã, Cainã nasceu de Enos. Opa, quem é Enos? Já apareceu esse Enos. Enos nasceu de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Eu não sei se você já entendeu, mas isso implica que quando Deus providenciou Sete como o substituto de Abel, Ele também estava providenciando Cristo como substituto para morrer em nosso lugar no futuro. Por quê? Porque Jesus viria da descendência de Sete. Esse em lugar aqui do texto, Sete em lugar de Abel. Aí a gente olha para o Novo Testamento e nós vemos Deus oferecendo o seu Filho para morrer em nosso lugar. A providência de Deus de um novo filho para Adão é o motivo de nós termos salvação hoje. Deus cumpre as suas promessas na história. Louvado seja o Senhor por essa verdade. E talvez você que tem passado por momentos de desânimo na sua vida, a palavra de Deus é confiável, porque o caráter de Deus é confiável. Você ainda tem dúvidas de que Ele vai cumprir a promessa? Ele vai cumprir, porque o seu caráter não muda. E como o seu caráter não muda, Ele cumpre cada palavra que Ele promete. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus em quem nós temos depositado a nossa confiança. Louvado seja o Senhor por isso. Nós precisamos confiar na providência de Deus. Meus irmãos, a mão do Senhor fez isso para a nossa redenção. Ele preparou um Salvador para assumir a nossa condenação na cruz e nos dar a sua vida. Ele nos escolheu, Ele nos criou e Ele nos redimiu por sua imensa graça, na qual nós cremos e confiamos. E diferentemente de Caim, que matou o seu irmão mais novo, Cristo se entregou pelos seus irmãos mais novos. E ao ressuscitar, o unigênito se tornou primogênito. Hebreus vai dizer que ele é o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho, ao invés de nos matar como Caim, o antigo, ele entregou a vida por nós. Mais coisas nesse texto. Lameque, o descendente de Caim, ele desejou 70 vezes 7 de vingança para quem o ferisse. Mas Jesus Cristo vem e oferece 70 vezes 7 de perdão para todo pecador arrependido. E é claro que 70 vezes 7 é uma figura. O perdão de Deus ao pecador arrependido é ilimitado.
A graça de Deus é superabundante. Cristo também é o verdadeiro e maior e melhor Abel, que ao oferecer a si mesmo, ofereceu um sacrifício superior ao sacrifício de Abel. O sacrifício de Abel foi bom, mas o sacrifício de Jesus, ele ofereceu a si mesmo, como cordeiro. E Deus aceitou esse sacrifício como pagamento cabal, por cada um dos pecados de cada um dos eleitos de Deus. É só por isso que a gente tem certeza da salvação, porque Cristo fez isso, de forma que a nossa dívida foi cravada na cruz do Calvário. Agora o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por vingança contra o seu irmão Caim, mas o sangue de Jesus clama pelo nosso perdão e justificação através da fé. Toda honra, glória e louvor sejam ao Cordeiro de Deus que venceu a morte. A providência de Deus trouxe a salvação até nós, desde aquele tempo. E voltando ao texto aqui, irmãos, agora há um contraste claro. Se você tinha dúvida ainda sobre a descendência santa e a maligna, o texto agora deixa isso claro. A descendência de Caim maligna, olha só. Enquanto Caim assassinou o seu irmão Abel, ameaçando aparentemente a linhagem santa e o cumprimento da promessa, Sete foi concedido pela providência de Deus em lugar de Abel, para dar continuidade à promessa. Enquanto Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, cada vez mais longe do Éden, quando Sete nasceu, ele teve um filho chamado Enos. Caim saiu da presença do Senhor, mas no tempo que nasce Enos, os homens começam a invocar o nome do Senhor. Eles se voltam para o Senhor. Enquanto a descendência de Caim prosperou cultural e materialmente, na pecuária, na música e na metalurgia, a descendência de Sete prosperou espiritualmente, na busca pelo Senhor e no estabelecimento do culto ao Senhor. Enquanto Caim influenciou negativamente as gerações futuras, e o maior exemplo disso é Lameque, o polígamo violento e zombador da graça de Deus. Sete influenciou positivamente as gerações futuras. Se você ler o capítulo 5 depois, você vai ver que Sete tem um descendente chamado Enoque. Quem foi Enoque? Enoque andou com Deus pelo que o Senhor o tomou para si. A descendência de Sete invocava o Senhor. A descendência de Sete andava com Deus. E sabe quem mais vem da descendência de Sete? Noé. Só que isso é assunto para outro sermão, para um outro momento. Por fim, irmãos, a grande mensagem desse texto é que a providência de Deus é perfeita. Seu plano salvífico se concretizará e todas as suas promessas serão cumpridas. Ele prometeu para nós que Ele voltará e que todo olho verá. E nós aguardamos a sua vinda e cremos, porque o Senhor não mente. O Senhor cumpriu todas as suas promessas e Ele cumprirá todas aquelas que ainda restam. Ele virá em sua segunda vinda com poder e glória, e nós o aguardamos. Assim termina o relato de Gênesis, desse texto que nós lemos. Irmãos, na pregação de Gênesis até agora nós passamos pelo prólogo, capítulo 1, 1 a 2, 3. E agora nós estamos terminando o primeiro relato. Eu falei para vocês que o livro de Gênesis é formado por 10 relatos. Esse é o primeiro relato que está sendo terminado hoje, que vai do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 26. Mas ainda há outros 9 relatos no livro de Gênesis, para nós continuarmos caminhando por eles, né? Perceba, por exemplo, que no capítulo 5 vai começar assim: este é o livro das gerações de... Lembra que eu disse que toda vez que essa expressão aparece, é porque está começando um novo livro? Então, esse é um novo relato, que começa no capítulo 5, a partir de agora.
Provavelmente, eu ainda não tenho certeza, eu preciso ver como que vai ser os próximos dias. Nós vamos dar uma pausa em Gênesis agora, respirar um pouco, né? Tem o culto de Páscoa, tem o culto da ressurreição para nós fazermos e tudo mais. Logo mais a gente volta, continuando onde a gente parou. Mas, irmãos, o que nós podemos aprender com essa passagem? Eu quero trazer 3 aplicações aqui. A primeira é: prosperidade humana e material não é a aprovação de Deus. Ao contrário do que pregou por muito tempo a teologia da prosperidade para nós, prosperidade humana e material não significa aprovação divina. E talvez os homens pensem que a vida deles está dando certo. E talvez até esteja em termos humanos. Mas é perfeitamente possível que você tenha uma família, amigos, dinheiro, poder, influência, beleza, inteligência, propriedades, mas ainda assim seja alguém que foi reprovado por Deus em seus muitos pecados. E neste caso, irmãos, qualquer conquista que o homem tenha é apenas uma enorme derrota, que um dia culminará no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Tem gente correndo atrás de dinheiro enquanto a alma vai para o inferno. Que valor tem as coisas deste mundo, se a nossa alma está perdida, se a nossa confiança não está na obra de Jesus Cristo? Veja o exemplo de Caim, que, humanamente falando, tinha uma vida que aparentava grande prosperidade, mas ele foi reprovado por Deus. Talvez você pense que a sua vida está indo bem pelo número de dígitos da conta bancária, da comida que você come, da boa escola onde os seus filhos estão. Mas se nós não tivermos Cristo como bem supremo, qualquer coisa que nós temos se torna uma grande miséria. Mateus 6, do 19 ao 21, e agora eu digo aos salvos em Cristo Jesus, Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o teu tesouro é alguma coisa desta terra, o teu bem supremo, isso significa que o seu coração está nessa terra. Mas se Jesus Cristo é o tesouro supremo da tua vida, o seu coração segue o seu tesouro. Então o seu coração não está nas coisas passageiras dessa terra, mas está no Senhor, está na eternidade, não está nas coisas daqui. Está guardado em Cristo Jesus, está preservado no Senhor. Esse é o tesouro verdadeiro. Por isso, irmãos, a busca por prosperidade material nesta vida é totalmente secundária para o cristão. O materialismo deste presente momento na história tem consumido até mesmo cristãos, que correm e trabalham duro atrás de dinheiro e não sabem nem porquê, para comprar mais coisas que não precisa, para impressionar ainda mais pessoas que não conhecem. Nós não devemos ostentar neste mundo uma vida regalada diante dos homens. Não é isso que Cristo nos ensinou. Nós não nos orgulhamos dos bens e nós também não invejamos a prosperidade dos ímpios. Até porque, afinal de contas,
Como disse Jonathan Edwards, abre aspas, a terra é o único inferno que os salvos irão suportar. Agora olha isso. E o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Irmãos, esta vida é o máximo de céu que o ímpio vai conhecer. Esta vida é o máximo de céu que os filhos do diabo vão conhecer. E é o máximo de inferno que eu e você vamos conhecer. Se é que você crê na obra de Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que nós não somente precisamos ter Cristo como nosso bem supremo, mas nós precisamos ensinar nossos filhos que Cristo é um bem supremo. Eu até entendo que você quer que os seus filhos tenham um futuro bom. Ok, todo pai, toda mãe quer isso. Mas toma cuidado, porque o seu materialismo está ensinando os seus filhos que as coisas mais importantes da vida estão neste mundo e não na eternidade. Tome cuidado, sabe por quê? Porque cada domingo longe da igreja é uma forma diferente de dizer aos seus filhos, sem usar palavras, que Deus não é importante e que o dia do Senhor não importa. É um dia como qualquer outro para a gente fazer qualquer coisa. E pior, quando nossos filhos crescerem e estiverem desviados, nós lembraremos disso, que nós não ensinamos eles a temerem ao Senhor. Nós trocávamos o culto por passeios em família. Os nossos filhos, eles não aprenderão a temer o Senhor dessa forma. Isso nos leva à segunda coisa que eu aprendo com esse texto. Qual que é a primeira? Prosperidade humana e material não é a aprovação de Deus. Segunda, o verdadeiro progresso é de ordem espiritual. Meus irmãos, como filhos amados de Deus e salvos em Cristo Jesus, nós precisamos urgentemente exercer uma influência santa e piedosa sobre os nossos filhos e sobre as gerações posteriores à nossa. Ensiná-los a invocar e amar o nome do Senhor, para que a nossa descendência não seja uma descendência de Lameques, mas seja uma descendência de Enoques, de Noés, de pessoas que amam o Senhor. E aqui reside o erro da maioria dos pais, de providenciar a melhor comida, as melhores roupas, a melhor escola, a melhor faculdade, mas não ensinarem seus filhos a amarem e a imitarem Jesus. Esse é o maior pecado dos pais. Abarrota o filho de coisas, de presentes, roupa de marca, mas o filho não se veste de boas obras. Porque nós, embora digamos que Cristo é o nosso bem supremo, na prática nós não vivemos assim. Nós precisamos ser intencionais com relação aos nossos filhos. Nenhuma criança é autodiscipulada. Ela precisa de ensino e principalmente de exemplo dos pais. Se você não for intencional em ensinar o Evangelho ao seu filho, você está entregando a natureza pecaminosa dele e a condenação dele. E aqui eu faço uma pergunta para todos nós, que somos pais, ou até mesmo que ainda seremos, até mesmo quem ainda vai ser pai ou mãe. Como tem sido o nosso exemplo de cristão para os nossos filhos? Eu vou falar uma coisa muito séria.
Talvez você possa até ignorar esse alerta hoje, mas quando seus filhos crescerem, talvez você lembre desse alerta. Se você não lê a Bíblia, seu filho não vai ler a Bíblia. Se você não ora, seu filho não vai orar. Se você não tem comunhão com a igreja de Deus, seu filho não vai ter comunhão com a igreja de Deus. Se você não busca o Senhor, seu filho não vai buscar o Senhor. Porque a nossa natureza não nos ensina a fazer essas coisas. Por isso que nós somos chamados a ensinar aos nossos filhos. Irmãos, um pecado nunca é apenas um pecado inofensivo. Lembre-se que os seus pecados provavelmente, quase que certamente, serão reproduzidos pelos seus filhos. Quando nós pecamos, nós estamos ensinando a próxima geração a ser pior do que a nossa. Nós estamos ensinando os nossos filhos a ofenderem a glória de Deus. Nós estamos ensinando os nossos filhos a como viver em comunhão com a serpente e a sua descendência. E é uma pena que muitos estejam trocando o culto ao Senhor hoje para estar em qualquer outro lugar com os filhos da serpente. Salmo 78:4 diz: não encobriremos os feitos do Senhor aos nossos filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Se você dá o celular na mão do seu filho pequeno e deixar ele passar a manhã, a tarde, passar o dia, ou passar a noite, ou passar um longo tempo, isso só vai destruir o emocional, o psicológico dele. Puxa alguns vídeos de pesquisa assim na internet e vê como estão as crianças hoje por causa dos celulares e das telas. Irmãos, nós precisamos gastar mais tempo para sentarmos com os nossos filhos, abrirmos a Bíblia e falar: vem cá, o Senhor abriu o mar diante do povo hebreu. O Senhor tirou o povo de Israel com mão forte. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor livrou o pequeno Davi do gigante Golias. O Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo ardente. O Senhor nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção. Irmãos, a relação dos nossos filhos com o Senhor não é acidental. E eu louvo ao Senhor com muita gratidão, porque apesar de ter perdido meu pai com 12 anos de idade, eu lembro que ele chegava em casa cansado todos os dias. Ele abria a Bíblia diante de nós para mostrar que vida cristã é uma vida diante da palavra. As pessoas não estão mais percebendo o que está acontecendo. Passam a semana inteira sob a influência da Netflix, do Spotify, das grandes mídias, sendo moldados ao pensamento não cristão. Aí vem aqui 1h30 no domingo para ser purificado. E na verdade a tendência é se tornar só um religioso. Porque de toda influência maligna que você recebe a semana toda, você pega uma gotinha no domingo de 1h30. E aí você fala: sou cristão, coisa maravilhosa. Pensa como uma pessoa do mundo. Vive como uma pessoa do mundo. Você vai conversar, não sai nada de Bíblia, não sai nada de Deus, porque a gente não busca, porque a gente não tem devocional. E quando tem é 10 minutos, 5 minutos, opa, já era. Não estou desprezando isso, faça isso. Mas irmãos, nós precisamos ter uma vida diante da palavra.
E eu lembro que todos os dias o meu pai abria a Bíblia diante de nós, e ele lia, e depois ele falava, agora a gente vai aprender um hino, e ele ensinava a cantar os hinos do cantor cristão. Os jovens da minha época, eu já estou ficando velho, estou falando minha época, né? Os jovens do meu tempo ali, eles me chamavam de careta, porque eu cantava os hinos do cantor cristão, não Oficina G3, não Resgate, que era o que os jovens ouviam na época. Mas aprove ao Senhor que tudo aquilo que foi regado através dos meus pais trouxesse fruto espiritual para a minha vida. E eu encontrasse Deus, que o Senhor me encontrasse, me regenerasse. E os pais hoje, muitas vezes eles pensam assim, não, eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que ele seja um advogado. Tudo bem, não tem problema, se ele o for. Mas, acima de tudo isso, ele precisa ser como Cristo. E mesmo que ele se torne o melhor médico do mundo, se ele não conhecer a Cristo, você fracassou. Você fracassou se você não ensinou. Se você ensinou e ele seguiu por esse caminho, opa, lava suas mãos, fica tranquilo, você fez sua parte. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tem muitos pais que choram e choram muito tempo, e muitas vezes, porque olham para trás, ao perceberem o estado espiritual da vida dos seus filhos, separados de Deus, afundados na desgraça do pecado. E eles não podem dizer para si mesmos, mas pelo menos eu ensinei. Não, eles têm que amargar o gosto de dizer, não, eu não fiz o que eu deveria fazer, eu não fiz minha parte, eu não levei meu filho para a igreja. Estudo bíblico, que é esse negócio aí? Gente careta, gente fanática. Olha como a nossa visão de mundo ela é distorcida. Mas Moisés escreveu isso para os hebreus, para reestabelecer a visão, a cosmovisão, a maneira de olhar o mundo. E isso também serve para nós. A nossa cosmovisão precisa ser reestabelecida. A nossa maneira de ver a vida precisa vir da Escritura. Senão nós continuaremos oferecendo ofertas de Caim e achando que nós somos cristãos. Senão nós seremos ludibriados a frequentar uma igreja e acharmos que somos salvos. Para no dia final o Senhor olhar para a gente e falar assim, olha, eu não sei quem é você. Para no dia final você ter que ouvir do Senhor, olha, você era um filho da serpente, você não é filho de Deus. Se esse pensamento não te amedronta, talvez você realmente está amando esse mundo de uma tal forma que você está totalmente cego e não consegue perceber que a nossa busca é sempre em torno de prazer, que a nossa busca é sempre em torno de satisfação, que a nossa busca é sempre em torno de entretenimento, mas quase nada em torno do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos. Porque muitas vezes os pais não estão sendo bom exemplo para eles. Terceiro e último ponto. Eu volto onde eu comecei. Só lembrando dos dois, para a gente não perder. O primeiro é: prosperidade humana e material não é aprovação de Deus. O segundo é: o verdadeiro progresso é de ordem espiritual. Trabalhe e faça tudo o que está ao seu alcance para que seu filho seja saturado do Evangelho. Terceiro e último ponto: quem pertence ao Senhor pratica a obediência e a justiça. E aí talvez você esteja falando, pastor, mas eu sou um pecador. Eu sei. Pastor, mas o Senhor mesmo é um pecador. Eu sei. Pastor, nós somos pecadores. Eu sei. Nós somos. Mas nós
fomos salvos em Cristo Jesus. E ao sermos salvos em Cristo Jesus, o Espírito passou a habitar em nós. De forma que agora nós somos capacitados pelo Espírito de Deus, com o poder da graça de Deus, a obedecermos e praticarmos a justiça. É verdade que nós não poderíamos fazer isso sozinhos, mas houve uma regeneração. Nós estamos dizendo que nós nascemos de novo. Então as coisas velhas precisam ir embora. E a novidade de vida precisa aparecer. O Espírito nos capacita a obedecer a Deus. O Espírito nos capacita a amar a justiça e praticar a justiça. Por isso que nós estamos admoestando aqui hoje. Se o Espírito de Deus não abrir o nosso coração, nós não somos capazes de fazer isso por nós mesmos. Mas nós estamos dizendo que Ele abriu. A distinção de 1 João 3,10 é a mesma. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus. E por isso faz-se necessário fazer aquilo que o apóstolo Paulo fazia. Você já reparou que quando Paulo mandava uma carta, ele dizia assim: se é que vocês creem em Deus, se é que vocês já conhecem o Senhor, se é que vocês têm o Espírito de Deus. E aí talvez alguém se incomode e fala: mas por que Paulo faz isso? Porque Paulo acredita que se há alguém que foi convencido, mas não convertido, se ainda há um inconverso que está ali vivendo na sua religiosidade, achando que foi salvo, mas ainda está morto em seus delitos e pecados, para que ele reveja tudo isso, se arrependa, dê a meia volta e creia na obra de Jesus Cristo e seja salvo. É por isso que Paulo faz isso. Paulo não faz isso para provocar. E é por isso que pastores, pelo menos os pastores bíblicos, fazem isso, porque eu sei que isso incomoda. Quando você manda uma mensagem no grupo e diz assim: ei, nós precisamos estudar a Bíblia para ensinar a palavra. Do contrário, quando nós abrirmos nossas bocas, nós estaremos falando de um desconhecido. Nós estaremos falando de informações, mas não de alguém com quem nós nos relacionamos. E aí talvez isso pareça estranho, falando: não, mas o pastor não me conhece, mas há tanto tempo a gente caminha junto. Não é essa a questão. 2 Coríntios 13:5, Paulo diz: examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé, provai a vós mesmos. Irmãos, toda vez que você me ouvir dizendo: se é que você crê, se é que você tem o Espírito, com isso eu não estou dizendo que eu duvido que você o tenha. Com isso eu estou dizendo: continue examinando todos os dias. E se você perceber que na verdade você está só vivendo religiosidade vazia e sem significado, corre para o Senhor, se ajoelha diante do Senhor, se arrepende diante do Senhor, porque a obra de Jesus Cristo tem poder de sobra, tem suficiência de sobra para nos salvar, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não é provocação, é sempre levando as pessoas a testarem e provarem a si mesmas no Senhor. Por quê? Porque é possível que você tenha uma confissão verbal: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, mas nunca tenha se convertido. É possível que você conheça as principais doutrinas, ou talvez todas as doutrinas mais conhecidas das Escrituras, que você tenha o domínio para explicá-las, mas não tenha se convertido. É perfeitamente possível que você tenha práticas comportamentais supostamente cristãs, sabe?
Não bebo, não fumo, não falo palavrão, sou cristão. É perfeitamente possível que você esteja tentando viver uma vida decente, mas jamais tenha sido alcançado por essa graça. Mas ainda esteja morto em delitos e pecados. E é perfeitamente possível que a gente incorra num ritualismo vazio, numa religião corriqueira e sem significado, onde a gente liga o automático e a gente vem para a igreja no automático e sai no automático, e a gente se cumprimenta no automático e a gente não se importa uns com os outros. E a gente vem no automático, vai embora no automático, conversa no automático. Não tem profundidade, é superficial, é vazio, é ritual. E a gente pensa, eu sou um cristão. É perfeitamente possível que você participe de todas as ceias, que você tenha sido batizado, que você tenha queimado pecado na fogueira de acampamento quando era adolescente, que você tenha participado de muitos encontros da igreja, encontros sociais, cultos de oração, e você jamais tenha sido convertido. É possível que você fique uma vida inteira na igreja e que no dia final você descubra que a única coisa que você estava oferecendo era a oferta de Caim. E é por isso que a gente precisa de Jesus Cristo. Porque aquilo que a gente oferece a Deus só pode ser aceito por causa dele. Porque foi ele que fez um novo e vivo caminho para nós até o Pai. Para nós terminarmos, eu pergunto para você, qual é o fruto espiritual da tua vida? Eu não estou falando de fruto material. Isso aí não diz nada sobre o seu relacionamento com Deus. Se intimidade com Deus está relacionada à prosperidade material, então Deus odiava o apóstolo Paulo, disse um pregador famoso. Então Deus odiava, porque Paulo ele passou as piores situações possíveis. A teologia da prosperidade diria que Paulo não tem fé suficiente. Se as nossas vidas não têm sido espiritualmente frutíferas, e aqui eu acabo, de duas uma, na melhor das hipóteses, nós somos muito imaturos, nós somos crianças em Cristo, nós somos crianças na fé, nós não amadurecemos ainda. E a boa notícia para quem está nessa situação, na verdade é uma boa notícia se você usar, né? É que imaturidade vai embora quando você se aproxima da palavra, da oração e da comunhão da igreja local. Imaturidade pode ser combatida. Se nós somos imaturos, nós precisamos continuar buscando através dessas formas. E se nós nos consideramos maduros, talvez seja um dos grandes sinais de que nós somos imaturos. Se nós achamos que nós não precisamos mais participar de estudos bíblicos, talvez esse seja um grande sinal da nossa imaturidade. Sou aperfeiçoado na fé. Ah, fariseu. Ah, doutor da lei. Talvez Jesus olhasse para nós hoje e dissesse: vocês são filhos do diabo. Foi o que ele fez no primeiro século com os religiosos, os homens mais religiosos de Israel. Jesus olha para eles e diz: vocês são filhos do diabo. Essa é a melhor das hipóteses. Irmãos, vamos prosseguir para nos tornarmos maduros em Cristo Jesus. Não vem com essa de Jesus é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, mas eu troco todas as oportunidades de estar com a igreja reunida por qualquer outra coisa deste mundo. O discurso não condiz com a prática. Isso não é vida cristã, isso é discurso. Discurso, enfim, todo mundo pode falar o que quiser e no dia final ouvir do Senhor: não vos conheço. Agora, a pior das hipóteses é essa: é nós não sermos convertidos. Mas eu não estou aqui para pregar más notícias, eu estou aqui para pregar as boas novas. Se você acredita que não se converteu ao Senhor ainda, se ao testar a sua fé, se ao provar a sua fé, como disse o apóstolo Paulo, você perceber que a sua vida está sendo apenas religião vazia,
Volte-se para o Senhor em arrependimento e fé. Para de confiar em si mesmo e comece a confiar na pessoa de Jesus Cristo. E depois segue para uma vida de santificação, estudando a Bíblia, lendo devocional, estudo bíblico na igreja, oração. Gente, isso aqui não é passatempo, não é preenche tempo, não é entretenimento. As igrejas estão fazendo virar entretenimento, né? Não, vamos colocar luzes coloridas, telões coloridos. A luz de Cristo não é suficiente, vamos colocar um monte de coisa aqui que chame a atenção dos jovens. Eles não acreditam na graça de Deus, eles não acreditam no poder da graça de Deus, eles acreditam nos recursos humanos falidos deles. Isso é a igreja do século 21, totalmente falida, autoconfiante, e que pensa que os ambientes irresistíveis que eles criam são mais poderosos do que a graça de Deus. Não são. Por isso todo pecador é chamado, se arrependa e creia. Esse é o Evangelho. Eu não gosto dessa mensagem. Se você não gosta dessa mensagem, eu lamento, porque é a única coisa que pode te salvar. Você pode sair daqui hoje, entrar numa igreja de parede preta aí e ficar ouvindo um monte de lorota, ouvindo que você é uma pessoa boa e que é mal compreendido, que a vida foi ingrata com você, mas você é uma pessoa boa. Aí eles vão anestesiar você para você ir tranquilamente para o inferno, boa viagem. Mas se você entende que esse é o Evangelho de Jesus Cristo, se arrependa e creia. Hoje é dia de nós nos arrependermos. Hoje é dia de você que está assistindo online se arrepender. Do contrário, no dia final você vai se encontrar com Caim e passar a eternidade do lado dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos pela tua palavra, pela sua santa palavra que nos vivifica, que nos transforma, que nos dá vida.